Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, santo é o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus amado, por mais este dia, Senhor. Te agradecemos pela tua presença tão real, ó Deus amado, neste lugar, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco nessa noite. Que esta palavra, Senhor, tão poderosa, Pai querido, possa mesmo alcançar nessa noite, Pai amado, corações, solos férteis, ó Deus amado. E a semente aqui lançada nessa noite possa germinar, ó Deus amado. E produzir frutos, ó Pai, a 100, a 60 e a 30 por um. Segundo a vontade do Senhor, ó Deus amado. Fala conosco, Pai querido. É o que eu te peço nessa noite, Pai querido. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra nessa noite é esse: seguir a paz com todos. Amém? Meditando nessa palavra esses dias, e Deus falou muito no meu coração. E isso acho que todo mundo entende e sabe. As guerras começam no coração do homem, né? Elas só vão para frente porque elas nascem no coração do homem e elas são colocadas em prática. E nosso coração muitas vezes fica cheio de raiva, murmuração, mentimos muito. Dentro da igreja muitas vezes falamos meias verdades. Por isso, muitas vezes, nós não seguimos a paz com todos. Seguimos a paz com muitos, mas muitas vezes não seguimos com todos. E esse texto vem dizer para nós que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação para virmos ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Por isso, muitas vezes, nós não temos experiências mais profundas com Deus, porque nós não abrimos nosso coração. E a pergunta que eu faço nessa noite, talvez você está fazendo aí no seu coração: é possível seguir a paz com todos? O que vocês acham? Em Jesus é possível. Eu até pedi para pôr um texto ali. Vê se está aí. O texto dessa música aí. Só um pedacinho ali. Enquanto isso, abre sua Bíblia aí. Pode deixar em Hebreus mesmo, só volta lá no versículo 4. Ah, tá ali, ó. Esse não, próximo. Mais um. Esse aí. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Deus não pede nenhuma explicação para os nossos erros, para as nossas falhas, porque pecamos. Ele entra na nossa vida porque Ele decide entrar na nossa vida. E assim foi na minha e na sua vida, amém? Sem nenhuma explicação. Talvez você veio aqui pela primeira vez nessa noite. Nunca entrei numa igreja. Deus não está querendo suas explicações, porque nem precisamos, porque Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Fio de cabelo Ele conhece. Quantos temos Ele conhece. Então nós não temos que explicar. Nós só temos que aceitar o Senhor no nosso coração, amém? Volta aí no versículo 4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido a teu sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Amém? O homem que já nasceu de novo, ele entende que ele está nas mãos do Senhor, amém? E o Senhor nos trata, cuida de nós. Muitas vezes nos aperta, pode até nos moer um pouco. E nós ficamos, com o velho homem ainda morto em nosso coração, e não deixamos certas coisas da nossa vida morrer, ficar no passado. Nós ainda carregamos isso na caminhada com o Senhor, nas veredas da justiça do Senhor. E o Senhor, como nós acabamos de ler aqui, Ele corrige a quem ama. Tem muita gente que não aceita uma palavra de Deus de correção. Como é que pode? Como é que você cuida do seu filho? Quando nós convertemos, nós nos tornamos um bebezinho na mão do Senhor, um nenenzinho. Como é que você ensina seu menino? Ele já nasce sabendo andar? Não nasce. Ele precisa ser treinado,
capacitado. E é isso que nós fazemos na nossa caminhada. Quando aceitamos o Senhor no nosso coração, nós somos justificados. Somos justos para Deus. Agora nós temos uma caminhada. E nessa caminhada Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Não precisa de abrir. Lá no Salmo 23, todos conhecem muito bem, né? Deus também falou no meu coração uma coisa. Lá diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem estava falando isso é Davi, um pastor de ovelhas. Alguns acreditam que ele falou isso quando ainda era um jovem. Um pastor de ovelhas falando daquilo que vivia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já falou isso para o Senhor? Ou você fica cobrando muitas vezes a Deus? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Para Davi não faltava nada. E você sabe as lutas que ele teve. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Não sei se os irmãos já viram um rebanho de ovelhas. O bicho é sensível, o bichinho é bobo. Ele precisa de estar em pastos verdejantes e águas tranquilas. É um animal que não gosta de chuva, não gosta de tempestade, e nenhum de nós gostamos. E se nós caminhamos com o Senhor, a Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tempestade para nós. Então está em tempestade, tem um caminho. Ele vai falando: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que ele está falando? O que é veredas da justiça? Guie-me pelos seus caminhos. Me leva, me conduza. Mas o texto que eu quero falar é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é poderosíssimo, esse texto. Alguns vão dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu estava estudando isso aí, eu sei que os irmãos talvez já ouviram falar, e eu não sei se é verdade, mas eu gostei disso demais. O bordão, logicamente, é para afastar todos os predadores das ovelhas, amém? Não estava na mão um bordão. Eu gosto do bordão, porque o bordão é mais, né, um porretinho, eu fico imaginando, bem duro. E a gente entende, eu estava estudando um pouco sobre essas ovelhas. Quando tem uma ovelha meio rebelde no meio, aquela fujona, e o pastor vai buscá-la, e ele tem o cajado para buscar, para tirar do perigo, né? Eu queria que você pensasse isso. Eu estou falando de coisas, mas você tem que pensar, a sua visão tem que ser espiritual, queridos. Quando a ovelhinha está lá em perigo, o pastor pega aquele bordão e quebra a perna dessa ovelhinha, e dói. Só que em seguida, ele pega, já passa um óleozinho, eu fico imaginando o óleo de Gileade, com suas propriedades terapêuticas, né? Já passa aquele óleo, que já vai anestesiando e curando, e enfaixa a perninha daquela ovelha. E até que ela se recupere agora, ele traz no colo. Agora não foge mais, porque agora está no colo do pastor. O pastor não abandona, o pastor ama. O pastor muitas vezes ele bate, mas para trazer no colo, para trazer perto do colo. Assim é o Senhor. Eu acho que muitas vezes nós não temos o entendimento da grandeza de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que Deus não pode fazer nada disso, que Ele não é tão amoroso assim. Ele é muito mais amoroso do que nós podemos pensar ou imaginar. E quem falou isso? Esse texto que eu acabei de ler, o rei Davi. Amém? Você entende isso? Você recebe isso em nome de Jesus? Que o Senhor pode te carregar no colo? Essa parte é boa, mas e quebrar sua canela? Não? Pode sim, né? Que o Senhor tenha liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho sobre a história de Paulo. Todo mundo conhece muito bem, não precisa de eu falar muitas coisas. Mas vamos pensar em Paulo antes da sua conversão. A Bíblia fala que ele era um homem muito violento. Ele era um fariseu fanático, de uma seita muito fanática. E ele respirava ameaça contra o povo de Deus. Quando começam a pregar e as pessoas começam a converter, e um grande mover em Jerusalém, para todo lado, Paulo se levanta para assolar aquela igreja. Porque ele achava que um Deus não pode ser um Deus amoroso desse. O Deus para ele tinha que ser um Deus guerreiro. Sabe aquele que mata por Deus, né? Um Deus não poderia ser um maldito para morrer numa cruz. De jeito nenhum. Ele não aceitava. E que ele ressuscitou, muito menos. Esse povo está mentindo. E ele ali cheio, né, do seu fanatismo, da sua violência.
A Bíblia diz que ele, como membro do Sinédrio, ele votava a favor para que os cristãos foram mortos. Então ele também era um assassino, ele era um mentiroso, ele forçava nas sinagogas que os cristãos, eles negassem a Cristo, ou que eles falassem heresias, para que ele pudesse também matá-los e açoitá-los. Ele era um cara que achava que servia a Deus desse jeito. E se tem alguém aqui que acha que servir a Deus é assim, está muito enganado. O que esse homem merecia para nós? Eu te pergunto, aos seus olhos, o que esse homem merece, um homem desse? E ele pede cartas e vai agora. Ele assolou a igreja em Jerusalém e ficaram só os discípulos, e os outros discípulos de Jesus fugiram. E em Damasco provavelmente estava tendo um grande mover de Deus, igual está tendo aqui em Viçosa. Aqui em Viçosa está tendo um grande mover de Deus. E Satanás está furioso. Ele usa pessoas. Ele estava furioso. E Paulo agora pede cartas e vai para Damasco para prender, para açoitar aquelas igrejas. Só que mexer com o povo de Deus é complicado, né? Deus está sempre cuidando. Imagina o pastor. Agora o pastor está lá com o cajado e está vindo esse lobo feroz para cima do povo de Deus. A Bíblia diz que Paulo, chegando em Damasco, 240 quilômetros, queridos, respirando ameaças e morte. Esse respirando, o termo significa que ele estava igual um animal selvagem, nervoso. Imagina um javali arrebentando com toda uma plantação de uvas. Era mais ou menos o que isso simboliza. Era tamanha da fúria no coração daquele homem. Só que faltando uns 5 quilômetros para chegar em Damasco, ele relata que uma luz mais brilhante do que o sol o rodeou. E veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrares contra os agrilhões. O que é isso que ele estava falando para Saulo? Eu fiquei feliz de hoje de manhã, porque eu sei que os meninos criados com Todinho e Acute aqui na igreja não vão entender esse texto. Mas o povo que é da roça vai entender muito fácil. Principalmente os de Pedra do Anta. Esses vão entender claramente. Duro é para você recalcitrar. Duro é para você se debater. Duro é para você ficar medindo forças comigo. Contra os aguilhões. Aguilhões é uma guiada que nós chamamos aqui. Quem já morou na roça aí, você toca um boi com a guiada. É um pau, uma madeira, né? Igual comprido assim, com um ferrão na ponta. Jesus estava falando isso para ele. E ele está falando isso para mim e para você nessa noite. Duro é para você recalcitrar contra ele, lutar contra Deus. Sabia que nós lutamos muito contra Deus? Não aceitamos a direção dele. E você acha que ele vai mudar porque você não aceita? Ele não vai mudar. Ele estava falando para Paulo assim: eu não vou mudar. Eu tenho um propósito para a Igreja Comunidade Batista da Paz lá em Viçosa, no ano 2018. E você não vai atrapalhar. Porque eu tenho uma promessa na vida desses homens. Só que ele fala assim: ainda conto com você. Se você olhar para Paulo, se nós olharmos, nós pensamos, se você começa a estudar esse texto, Jesus fala para ele: por que me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? Sou Jesus. E Jesus fala para ele: então levanta-te. E ele é levado para Damasco. Imagina aquele homem poderoso. Ele era poderoso, mas ele não punha muito medo pelo tamanho, que ele era desse tamanho assim. Mas ele é igual Homero. Homero é ninja, né? Ele era baixinho, mas era... nem boi aguenta Homero, ó. Só deu para ver uma briga de boi com Homero. Homero é faixa preta, pequeno. Boi é UFC, gigante. Ia dar uma briga bacana. Brincadeira. Mas quando a gente começa a olhar para Paulo, ele era baixinho, mas ele respirava ameaça e morte. E agora, quando ele se converte, eu queria te convidar aí para abrir sua Bíblia no versículo 26. Atos, versículo 26. Rapidinho, só para a gente voltar no texto aqui. Atos, capítulo 26. Versículo 13 em diante.
Diz assim, aqui o próprio apóstolo Paulo, falando do que aconteceu com ele. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te os teus pés, porque por isto te apareci, para constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ele fala para ele: firma nos seus pés. E se você for ver lá em Atos 9, ele vai falar para Paulo que Paulo entrasse em Damasco. Mas sabe como é que aquele guerreiro entrou em Damasco agora? Talvez você se ache demais. Nós muitas vezes achamos que somos muito. Ele achava que ele era o máximo. Agora ele entra de mãozinha dada, que ele não enxergava mais nada, com aqueles que estavam junto com ele, cego e com as pernas tremendo, porque teve um encontro com o Senhor. Quando nós encontramos com o Senhor, caiu um rapaz de moto ali, mas não precisa de ir lá não, que já estão indo lá. Tem misericórdia, né? Já levantou. Só eu que vi, né, daqui, mas os meninos já estão lá. Então ele se levanta, aquele homem poderoso demais, se achava o máximo. Agora ele está lá como um cordeirinho no colo de Jesus. Você muitas vezes precisa de se colocar no colo de Jesus. E ele entra em Damasco e durante 3 dias a Bíblia diz que ele não come, não consegue enxergar e fica ali prostrado. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, Ele trata, Ele muda a nossa história, Ele nos moe o nosso coração. Nós ficamos paralisados. Não sei se foi assim com vocês. Quando eu fui para o encontro com Deus, meu Deus, aquele dia lá eu fiquei e voltei de lá assim, maravilhado de saber que um Deus tão poderoso não apontou os meus defeitos, mas Ele estava me chamando para uma nova caminhada. Em nome de Jesus, é isso que acontece com Paulo, é isso que acontece com aqueles que se colocam nos braços do Senhor. E se nós formos seguindo um pouquinho, né, mais para frente, nós vamos ver que Deus chama Ananias. Ananias era um daqueles que estava sendo perseguidos. Ele chama Ananias e envia Ananias para impor as mãos em Saulo. Como é que pode agora? O cara veio me perseguir, veio me matar. Agora Deus manda que eu vá lá impor as mãos sobre ele, para que ele fosse curado. Vocês acham que ele foi ou não? Ele foi ou não? Ele até tentou argumentar. Aí o Espírito Santo que testificava nele, testificava lá no coração de Paulo. Talvez o que está queimando aí no seu coração, está queimando no coração da igreja. Quando Deus quer falar comigo e quer falar com a igreja, é o mesmo Espírito. E no coração de Paulo testificava que um tal de Ananias viria impor as mãos sobre ele. E ele estava lá esperando. E Ananias vem, impõe as mãos, ora e libera uma palavra de cura para ele. E nós sabemos que ele voltou a enxergar. Ele foi batizado naquele dia e batizado no Espírito Santo. Começou o ministério de um bebezinho na fé. Nós olhamos para ele, achamos grande demais. Agora não, agora ele é um bebezinho na fé. Precisava agora de ser cuidado. E ele foi lapidado durante a sua vida inteira. Acredita-se que durante 3 anos ele ficou ali no deserto da Arábia, sendo treinado, capacitado. E depois sim ele começou o seu ministério. Mas ele foi trabalhado por Deus. E nós vamos ver isso em toda a história de Paulo. Eu volto lá naquele texto e te digo nessa noite: segui a paz com todos e a santificação, e você verá o Senhor. Amém? Você verá o Senhor. Nós vamos ver o Senhor. Nós temos experiências com o Senhor. Paulo diz assim: trago em meu corpo as marcas que pertencem a Cristo. Já viu Paulo dizer isso? Como é que pode aquele homem agora traz no corpo as marcas de que ele pertence a Cristo? Ele agora é servo do Senhor Jesus.
Você é um servo do Senhor Jesus? Queria que você levantasse sua mão. Quem é servo? Amém. O servo tem a marca de Cristo nele. Paulo está dizendo aqui: trago em meu corpo as marcas que pertencem a Cristo. Todo mundo que via Paulo sabia que ele pertence a Cristo. Todo mundo que te vê tem que saber que você pertence a Cristo. Amém? E você acha que sabe? Ou mais ou menos? Ou nós passamos camuflado no meio? Quando Paulo se diz servo, e a Bíblia lá em Êxodo 21, a Bíblia fala um pouco sobre ser servo de Deus. Quem eram os servos? Os escravos, né? No capítulo 21. Deus determinou para o povo hebreu. Até falei isso um pouquinho. Tínhamos uma dívida muito grande com Deus aqui, no nosso passado. Alguém poderia pagar essa dívida para nós? Só Jesus. Só Ele. Só o sangue poderoso dele. Aí Ele vem e nos justifica agora. Nos justificou. Mas que marca é essa que eu tenho agora, que eu estou na caminhada com o Senhor como Paulo? Lá em Êxodo 21 diz que os hebreus, aqueles que tinham uma grande dívida, eles eram comprados como escravos. E eles serviam ao seu Senhor durante 6 anos para pagar suas dívidas. E depois de no 7º ano, ele era liberto. Se ele levasse a sua família, a sua esposa junto com ele, todo mundo estava liberto. Se o seu Senhor desse a ele uma esposa e ele já constituísse uma família durante aquele período que ele servia ao seu Senhor, ele podia ir embora, mas a família ficava. Isso era ser um servo, um escravo naquela época do Senhor. Não é escravo como nós conhecemos hoje. E quando Paulo fala isso aqui, lá em Êxodo 21 diz que o servo, quando ele tinha o seu Senhor era muito bom, ele se sentia muito melhor sendo escravo do que do jeito que ele vivia. Ele declarava diante de um juiz que ele amava aquele seu senhor. E quando ele dizia que amava, eles iam diante de um juiz. E ele tinha a sua orelha furada, prensada talvez numa porta ou numa quina qualquer. E o instrumento chama sovela. É um instrumento de furar couro de sapato. E ele tinha a orelha furada. Era o escravo de orelha furada. Alguém viu um escravo de orelha furada, sabia que ele não servia ao seu Senhor porque ele era escravo, porque ele tinha decidido servir ao seu Senhor. Todo mundo olhava, ele decidiu servir o cara. O Senhor dele deve ser bom demais. E ele escolheu. Paulo decidiu aqui. A Bíblia diz que Jesus veio até ele. Paulo não escolheu Jesus, Jesus o escolheu. Jesus te escolheu, amém? Jesus nos escolheu primeiro. Mas ele decidiu, dali em diante, ele entendeu. Não podemos medir força com Deus. As bênçãos que Ele tem para a minha família, depende de mim, depende de você. As bênçãos que Ele tem para os seus filhos, depende de você. Aí Paulo agora entende que as bênçãos de todas essas pessoas, que nós vamos continuar lendo aí no versículo, onde você estava com a sua Bíblia, versículo 27. Versículo 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te, firma-se sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse texto, queridos, ele está falando que Paulo agora em diante seria um instrumento de Deus para que as pessoas saíssem da mão de Satanás. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus me chamou. Eu louvo a Deus por hoje eu estar com a minha família toda na igreja. Mas tem muita gente que ainda não está. Mas em nome de Jesus, vai estar. Em nome de Jesus, você como instrumento, como um escravo da orelha furada, aliançado com Deus agora. Alguém vai te perguntar: e você está doido agora? Você virou crente? Eu sou servo do Senhor. Se você quer dar o nome de crente, pode dar o nome de crente. Mas agora eu sou servo do Senhor. Sou aliançado com Ele, porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, amém? Ele sempre tem. E Deus é tremendo. Eu não sei se os irmãos leram a revista Ultimato essa semana.
50 anos da Ultimato. A revista que saiu essa semana, de número 370, tem um texto do Ronaldo Lidório. Eu queria ler um pedacinho dele para você. Ele diz assim: guarde o tesouro mais precioso. O que é seu tesouro mais precioso? Ele diz assim: ao longo da vida, cada um guarda aquilo que julga mais precioso ou desejável. Alguns guardam amizades, experiências e recordações. Outros colecionam títulos e bens. E há aqueles que guardam tristezas, amarguras e ressentimentos. Qual que é o tesouro mais precioso para a sua vida? Ele diz: o apóstolo Paulo foi categórico ao afirmar que guardou a fé. Foi o suficiente. Paulo, em um calabouço úmido, nós sabemos, no final da sua vida, no finalzinho da sua vida, Paulo era mais ou menos contemporâneo de Jesus, um pouco mais novo, provavelmente. Seu ministério, eu acredito que ele morreu com 60 e poucos anos. Seu ministério deve ter durado aí uns 40, 30 e poucos, 40 anos. Aquele homem nervoso, aquele homem furioso, aquele homem violento, agora já tinha uma caminhada maior do que a sua do passado. Eu já tenho 10 anos de caminhada, eu ainda estou devendo. Eu fiquei 30 anos mais ou menos, eu sou novo, ó, falei minha idade, 40. Eu fiquei 30 e poucos, né? Assim, cego para as coisas do Senhor. Mas já estou 10 anos que as escamas caíram dos meus olhos. Quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. Agora ele podia enxergar o seu passado e podia ver o Deus que ele ia servir dali para frente. Muita gente não se converte direito porque as escamas não caem dos olhos. Ele acha que está fazendo certo, mentindo, né? Traindo, com meias verdades. Ele acha que está fazendo certo. Aí as escamas não caem. E ele não acredita mesmo que as escamas não caíram. Mas as escamas caíram dos olhos de Paulo. E ele resolveu guardar a fé. Então nesse calabouço úmido ali, lá no finalzinho da vida agora, Deus já testificou no coração dele que já ia recolher. Deus já tinha testificado para ele. Ele foi justificado. Caminhou com o Senhor 40 anos, quase. E agora já ia partir para a glória. Aí ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se fosse nós, fiz um trabalho abençoado, ganhei não sei quantos mil para Jesus, preguei na Arábia, preguei na Europa, andei dos navios. Ele não falou nada disso, ele não se gabou de nada. Sou conhecedor da cultura grega, minha terra era cheia de filósofos, fui treinado aos pés de Gamaliel. Isso então ele nem pensou em falar, sabe por quê? Treinado ao pé de Gamaliel não quer dizer nada. Nós temos que ser treinados aos pés de Jesus. Agora ele era treinado aos pés de Jesus. Isso para ele sim fazia diferença. Eu não sei, talvez você estuda muito. Paulo conhecia a palavra antes da conversão e conhecia muito. Mas não adiantava de nada. O que ele conhecia gerava morte. Mas agora, aos pés de Jesus, agora gerava vida. Amém? Jesus diz assim, lá em Atos 9 para ele, para Ananias: vai lá, porque ele é um instrumento precioso para mim. Vai lá que ele é um vaso precioso para mim. Para Paulo e para nós ele era apenas um monte de argila ainda. Mas Jesus já enxergava ele como vaso, querido. Jesus te enxerga como um vaso precioso nas mãos dele. Talvez você está pensando assim, não sou nada. É um vaso precioso nas mãos dele. Vaso precioso nas mãos dele. Era Paulo. Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. Muito precioso. Preciosíssimo. E ele está pronto para derramar o Espírito Santo. Te encher do Espírito Santo dele, como fez com Paulo. Portanto, Paulo, a vida inteira, ele falou que aquilo que ele era. Você conhece a história, você conhece a vida de Paulo. Paulo falava vários idiomas. Portanto, Jesus até falou em hebraico e ele entendeu na hora. Paulo era um mestre. E ele falou que aquilo não passava de um esterco perto do que ele viveu durante todos esses anos com Jesus. A fé em Jesus muitas vezes nos permite ver as coisas como elas são. E sem Jesus nós não entendemos isso. Volta lá em Hebreus, se você está aí com a sua Bíblia, facinho aí, no versículo 11 diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entrando, produz frutos pacíficos, ao que tem sido por ela exercitado frutos de justiça. Quando o Senhor está nos corrigindo, muitas vezes não é gostoso, não é motivo de alegria. Nós ficamos até, muitas vezes, tristes. Mas lá na frente, Deus tem um propósito precioso para nós. Quem conhece a Mariana, minha menina? Aí, ó. Olha para você ver, tem 3 anos que ela está em Belo Horizonte. Poucas pessoas aqui conhecem a Mariana. Porque a igreja está crescendo. Deus está enviando pessoas para cá. Um dia desse ela chegou na porta aqui do culto dos jovens, ela ficou na porta recepcionando. Aí as meninas chegaram e falaram, seja bem-vinda, falou para ela. E ela nasceu aqui na igreja, né? Mas tem 3 anos que ela não vem, então as meninas não conhecem ela. Ela falou, pai, ninguém me conhece mais. Eu falei, fique em paz, filhinha. Né? Deus não precisa te conhecer, tem que conhecer Jesus. E você deixou um legado interessante. Mas ela, numa aula com uma médica lá em Belo Horizonte, a médica, a especialidade dela é terapia. Cadê a Ada para me ajudar? Entendi não. Hein? Mais alto. Estou surdo. Paciente com doença terminal. Ao microfone sem fio. Chegou tudo distorcido aqui, mas está valendo. Paciente com doenças terminais. Né? Mas tem um nome para isso. Um nome bonito. Só que é crianças, querida. Ela trabalha com crianças em estado terminal. Lá no Hospital da Baleia. Meninos, crianças que estão com câncer. E que já estão ali nos últimos instantes de vida. Deus é maravilhoso. Deus botou uma serva do Senhor junto com ele, né, nessa situação lá em Belo Horizonte. E essa... Não falei que chegou tudo ao contrário aqui, ó, medicina paliativa, né? É pediatra e trata de crianças com doença terminal. Então, é um médico de doença, como é que é? Paliativa, né? Paliativo quer dizer que estado terminal, né? Está no fim, né? Está terminando. E ela, dando essa palestra, a Mariana chorou o tempo inteiro, ela estava contando para nós. Que ela começou a dizer que muitas das crianças começam a perguntar para ela, tia, estou com medo de morrer. Mas morrendo nas mãos dela. Mas por que você tem medo? E ela começa a tratar essas crianças. Tia, eu estou vendo anjos. Ela tem essas experiências lá. E várias outras experiências. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Tem um texto que Paulo diz. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Se eu me lembrar dele aqui. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo falou isso. E quando você vê uma médica falando um negócio desses, uma médica pregando Jesus para aqueles meninos ali, e para os pais também, traz um conforto no coração dos pais entender que não termina ali, apenas é o começo. Ali é o início de uma grande caminhada com o Senhor. Por isso eles veem anjos. A mãe da Ada, quando estava no hospital, também no período terminal, né? Nos últimos dias, ela viu anjos lá no quarto. Perguntava, quem são esses homens aqui no quarto? Estava lá, pronta para viajar. E nós ficamos muito presos a pequenas coisas, guardando coisas que não têm nenhum valor. Guarde a fé no seu coração, como o apóstolo Paulo. Essa semana, a gente fazendo uns vídeos lá na universidade, nós estamos fazendo um estudo sobre o ano de 1968. E é o ano que foi fundado aqui em Viçosa, início da pós-graduação da economia rural. E nós estamos pegando uns paralelos com isso no Brasil e no mundo. E chegamos em Martin Luther King, que também veio na revista Ultimato dessa semana. Aí eu vou falar em inglês a frase mais famosa que ele falou. I have dream. Né? Eu tenho um sonho. Ele pregou a pregação mais famosa dele. 250 mil pessoas. Martin Luther King. Eu vou até trouxe anotadinho aqui o motivo dessa marcha. Marcha por trabalho e liberdade. Ele tinha um sonho de um mundo de justiça e liberdade, onde todos fossem respeitados como os filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, sem distinção de raça, nacionalidade, classe social ou credo. Esse era o sonho dele.
Esse era o grito de liberdade dele. Num país extremamente, naquela época, preconceituoso. O FBI taxou esse homem por ter essas ideias de Deus como o homem mais procurado pelo FBI da sua época. Chegou a ficar preso muitos anos, 12 anos eu acho. Morreu com 39 anos. E ele faz esse discurso, e esse discurso atinge em cheio o país inteiro. E um fanático, um extremista, dá um tiro e mata esse homem. Esse homem era um pastor da igreja batista, o pai dele também era um pastor batista. Só que eu fico olhando para Deus, a palavra de Deus diz que se um grão de trigo não cair da terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eles mataram um homem, mas o sonho, o projeto de Deus não morreu. E grandes coisas, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, toda segunda terça-feira do ano, comemora-se o dia de Martin Luther King. Que legado nós temos pensado em deixar? Que sonhos você tem pensado em deixar para as futuras gerações? Porque Satanás está furioso. No mesmo ano de 1968, no finalzinho do ano, um grande movimento também nos Estados Unidos, um movimento pela liberdade, Woodstock. Agora é um outro movimento também pela liberdade. Só que esse quem tomou a direção, na minha visão, é Satanás. Eles gritavam pela liberdade, eles queriam a liberdade, eles queriam sexo, droga e rock and roll. Os hippies. E 400 mil pessoas foram para aquela fazenda, uma serraria, e participaram. E começou ali um grande movimento, também pela liberdade. Só que esse levantado por Satanás. Muitas vezes quando nós colocamos a vida na mão do Senhor, Satanás se levanta. Como se levantou na vida de Paulo? Paulo tinha as marcas no corpo mesmo, mas a principal estava no coração. Mas ele foi todo marcado. Paulo passava fome e mesmo assim jejuava, né? Ele poderia tomar 40 chibatadas ali, que era o que a lei permitia. Eles deram 5 sessões para ele, nele de 39. Dava 39, parava, não dá mais 39, 195. Ele era todo mutilado, baixinho, mas o baixinho era especial, era um vaso precioso. Você é um vaso precioso, querido, muito precioso. O Senhor não chama ninguém que não é precioso. Se você está aqui nessa noite, porque você é um vaso precioso para Jesus, amém? Então, para finalizar, até perdi aqui onde é que estão os negócios. Para finalizar, Gálatas 5, versículo 19 a 23. Se não quiser abrir, não precisa não. Eu vou ler para você. Quando nós estávamos no mundão servindo a Satanás, ou as pessoas estão no mundão servindo a Satanás, eu trouxe na linguagem de hoje, viu? Então vai estar mais fácil para você acompanhar, para você entender. Diz assim lá no versículo 19: as coisas que a natureza do homem produz são bem conhecidas. Frutos aí da carne, né? As coisas que a natureza do homem produz. Pensa aí. O que a natureza do homem produz? Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Isso tudo acontece no mundo, querido. Quando você aceitou Jesus, você foi liberto disso? Amém? Quando nós cremos em Jesus e aceitamos Jesus, nós somos libertos disso, pelo sangue de Jesus. Nós não podemos fazer mais isso. Fomos libertos, fomos justificados. Agora uma nova caminhada com Jesus. Agora é o fruto do Espírito Santo que tem que estar em nós. Ah, mas eu não faço mais isso. Tá bom. Mas e os frutos do Espírito Santo? Você pratica os frutos do Espírito Santo? Ou você estagnou aqui? Como é que está a sua situação? Porque o fruto do Espírito Santo diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor. Você tem demonstrado amor? Principalmente na sua casa, pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pelo marido. Alegria. Tem crente que você olha para ele e só está na prova, é ou não é? Todo dia está na prova, e não tem motivo de alegria na vida dele. Só de ter Jesus, amanhecer com Jesus, já é motivo de alegria. A prova nós passamos por ela. A paz é o tema que nós estamos falando nessa noite.
Tem muito crente sem paz, não tem paz no coração, não tem paz em casa, não tem paz em lugar nenhum. A paciência, eu sou nervosão assim mesmo, nasci assim, eu morri assim. Está deixando de experimentar do fruto do Espírito, está estagnado. Eu não faço mais aquilo, mas também não pratica as obras do Senhor, as obras do Espírito. Delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Queridos, eu estou para te dizer que romper com isso e ser lavado pelo sangue de Jesus, justificado, se nós não praticamos isso, o Senhor devia ter nos levado o dia que nós aceitamos Jesus. O dia que nós aceitamos Ele devia ter nos levado. Porque se nós não fazemos isso, nós damos um péssimo testemunho. Nós somos uns crentes verdadeiros, crente fogo de palha. O dia que você apresentar suas obras para o Senhor, tem nada, não sobra nada. Por quê? Não pratica o fruto. É o fruto, isso tudo que eu falei aqui é um fruto só, né? Isso é um pacote. Então, em nome de Jesus, você tem entendido um pouco sobre isso nessa noite. O apóstolo Paulo, né? E eu quero dizer que hoje nós temos a oportunidade de abandonar tudo isso. E nós não podemos mais apresentar a Deus aquilo que vivíamos no dia da nossa partida. A pessoa, no dia da sua partida agora, vou morrer, o Senhor me chamou. Você tem alguns frutos desses do Espírito, mas eu tenho um monte desses de frutos aqui da carne, eu vou levar junto. Você acha que vai chegar? Lembra da bodas do filho do rei? Todo mundo de branquinho, tinha um cara esquisito no meio, vestes diferentes. Lança fora no fogo do inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então nós precisamos de atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos de ter vestes brancas. Romper com o mundo das trevas, de Satanás. Romper, nós já rompemos, o Senhor já nos salvou. Nem pediu explicação. Agora nós temos uma caminhada, queridos. E nessa caminhada nós precisamos, como é o tema de hoje, né? Se você abrir aí no versículo 14, só para a gente retomar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração nessa noite. Filipenses 4 diz assim, 11, Paulo falando: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, Deus está no controle, amém? Não sei qual é a situação, Deus está no controle. Deus está sempre no controle da situação. Deus sempre teve o controle da situação da minha vida. O próprio apóstolo Paulo testifica em Gálatas, no capítulo 1. Ele diz assim: eu fui separado por Deus ainda lá no ventre da minha mãe. Tudo que ele passou aqui, ele estava sendo enganado, né, as situações de onde ele viveu. Eu vim de Pedra do Anta, tenho o privilégio de ter vindo de Pedra do Anta, né? Fui me converter depois de 30 e tantos anos, mas eu aprendi muitas coisas que são preciosas para Deus. Deus já tinha me separado, mas na minha caminhada, as circunstâncias da minha vida me fizeram errar muito, porque eu fui ensinado assim, eu fui treinado assim, eu vivi no mundo assim. Mas quando eu aceitei Jesus, as escamas caíram, eu vi que aquilo estava errado. E muitas vezes eu não posso culpar as pessoas por ter, né, me conduzido naquele mundo ali, porque elas também elas estão cegas. Agora não, nós podemos ver, e quando nós podemos ver, as coisas mudam, né? Eu olho para trás agora e vejo que muitas coisas que eu aprendi, Deus usa. Deus usou todas as boas características de Paulo, e todas as coisas ruins que ele tinha, aquilo foi deletado da vida dele. O Senhor perdoou e ele, né, não fazia mais aquilo. E assim tem que ser com nós. E ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos seguir a paz com todos, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus não tira ninguém de casa à toa. Vasos preciosos. Tem dia que você acha assim: eu não sou nada. Para Deus nós somos vasos preciosos. Sempre seremos para Ele. Agora, na nossa caminhada nós decidimos ser o servo de orelha furada, né? Não é para pôr brinco não, servo de orelha furada.
né? As marcas do Senhor, o símbolo de uma marca naquela época, né? Que marcas nós temos no nosso coração? Então que nós possamos assim entender que você é precioso e você é muito preciosa. E lá no início do culto hoje você recebeu um abraço. Receba esse abraço como um abraço do Senhor, né? O início de uma nova caminhada de paz na sua vida, na sua família, sei lá. Se você tem que resolver coisas, que resolvam, né? Resolvam, peça a Deus direção e Deus vai te abençoar, amém?